não existe nenhum homem tão livre quanto aquele homem que descobriu os limites da sua liberdade. Bom, eu sou o Rodrigo, você está aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se está chegando agora, né, não deixe de se inscrever no nosso canal, também ali ative as sinalizações e já curta esse vídeo, mande para quem você sabe que gosta de Chesterton, gosta do tema da liberdade e assim por diante, está bem? Então, o que eu quero dizer com essa frasezinha, né? Não existe homem mais livre do que aquele que encontrou, né, o limite dessa liberdade, o lugar do seu dever. Bom, Chesterton é um autor que vai ser um grande amante da liberdade. Ele até, em algum grau, acaba escandalizando alguns, certo? Quando vai falar até de uma maneira um tanto elogiosa da revolução ou do revolucionário, tá? Mas a gente tem que entender muito bem que Dickens, e eu poderia dizer com alguma tranquilidade, está falando da revolução na mesma chave que o Papa Emérito Bento XVI falou em Colônia sobre os santos serem os únicos que fazem a verdadeira revolução. E isso, para mim, eu fico muito seguro que muito provavelmente Chesterton concordaria com essa visão, se é que ela não foi inspirada em algo chestertoniano também. Porque a gente sabe que o Papa Bento XVI é um leitor, né, de grandes autores, entre eles o Cardeal Newman, e quem chegou a Newman não é difícil que tenha chegado a Chesterton, tá? Mas, de toda forma, o que isso significa? E aí, pegando essa ideia sensacional do santo, né, como o verdadeiro revolucionário, eu poderia jogar a coisa para outro âmbito também interessante, que é uma resposta que São José Maria Escrivá vai responder, uma pergunta que ele vai responder, que é onde um rapaz diz que ele era rebelde. E São José Maria diz que também é um rebelde. Ele é um rebelde e ele vai falando das rebeldias dele, né? E, na verdade, as rebeldias que São José Maria dizia, na verdade, é aquelas rebeldias fundamentadas naquilo que Chesterton já nos falava quando respondia a pergunta o que há errado no mundo, né? O que há de errado no mundo? Ele vai responder de maneira lacônica, poderíamos dizer, né? Eu, atenciosamente, G.K. Chesterton. Essa foi a resposta de Chesterton para o que há de errado no mundo, certo? Ou seja, todos nós fomos criados geralmente com a ideia de liberdade relacionados, né, a uma certa até vulgaridade de pensar que o livre era o homem, né, que fazia tudo o que o seu alvitre dizia, tudo que a sua vontade lhe indicava, lhe sugeria, certo? E é evidente que qualquer pessoa que busque viver desta forma, em pouco tempo vai descobrir que, independente se isso é liberdade ou não, essa atitude é uma atitude autodestrutiva, no mínimo, né? Tirando outras coisas que acabam acontecendo. Não só autodestrutiva, mas destrutiva de uma maneira geral, certo? Então, se a liberdade sempre foi exaltada, inclusive exaltado por pessoas insígnes, né? Virtuosas, inteligentes, sábias, a liberdade não pode ser uma coisa, né, que nos leve, certo, para a autodestruição. Chesterton, né, é um sujeito que vai exaltar o valor do homem comum justamente porque ele entende, não que o homem comum não cometa erros, né? Às vezes a gente tem a ideia de que Chesterton defende a questão do homem comum quase como, né, algum iluminista defenderia a ideia do bom selvagem. Não tem nada disso. Uma das coisas que Chesterton bate desde o primeiro momento é com uma ideia de pecado original que para ele independe de credo religioso. Para ele, se tinha alguma coisa dentro do credo religioso que era auto-evidente, era o pecado original. Nós percebemos que mesmo sem nenhum treinamento especial ou sem nenhuma experiência especial para isso, algumas pessoas já tinham um veso e uma astúcia para o mal, né? Então a gente tem todo esse quadro. E o que Chesterton vai indicar? Ele vai indicar que, na verdade, a experiência do homem comum é a experiência mais próxima daquilo que é a origem, certo, do conhecimento do homem acerca da realidade. Ou seja, se a gente vai parar para pensar, enquanto mais elevada a categoria social de uma pessoa, seja no tempo de Chesterton, que a gente poderia dizer que seria, no caso, os aristocratas da sua sociedade, seja no contexto norte-americano, né, os grandes magnatas, né, do capital e assim por diante, certo? Essas pessoas têm diante de si, em meio a si, uma série de artificialidades que podem muitas vezes serem elementos que, né, neutralizam, ou melhor, amortecem o choque entre elas e as realidades mais fundamentais. Porém, essas realidades fundamentais são justamente a pedra de toque de quem somos, né? Ou seja, ao que deveríamos corresponder, o que é a nossa natureza. Não é porque nós podemos fazer alguma coisa que essa coisa se torna correta,
Mas é justamente esse o erro que algumas pessoas que têm mais possibilidades financeiras, materiais, tecnológicas acabam caindo. Elas acham que geralmente, né, ou elas vão começar a atender a isso, a considerar que por que isso é errado se eu posso fazer? Isso é uma pergunta que sempre surge na cabeça do ser humano, alguns mais, outros menos, né? Eu percebo que, pelo menos na nossa sociedade, muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar, por exemplo, de uma lei, a grande pergunta que elas fazem é, mas o que me impede de fazer diferente dessa lei que eu estou ouvindo? Quem é que vai me fiscalizar? Certo? É um certo malveso e isso tem, né, um certo tom de uma certa tendência do ser humano, né, para querer fazer o quê? Impor a sua vontade, tá? O que é essa liberdade, então? Quando o Chesterton vai falar do homem comum, paramos para pensar que ele está falando talvez do sujeito mais limitado que nós temos numa sociedade. Entendo, limites aqui não é correspondente à diminuição de liberdade, certo? Mas talvez seja o homem mais limitado que exista naquela sociedade, do ponto de vista de que ele não é o mais rico, talvez seja o mais pobre, ou um dos mais pobres, ou as categorias mais pobres, né, sem serem miseráveis, ou faltar qualquer coisa para a dignidade, né? São pessoas, né, que não contam, muitas vezes, com nenhum favor social especial para terem exceções a regras estabelecidas para todos. São pessoas que muitas vezes, né, não têm contatos e relações que possibilitam a elas, então, terem experiências ou chegarem em lugares onde elas vão poder fazer o que querem e assim por diante. Bom, o que nós temos aqui? Um sujeito que, de diversos pontos de vista, tem limitações, tá? E essas limitações, curiosamente, né, vão aproximá-lo daquilo que é essencial. Vejam, esse sujeito comum ao qual o Chesterton comenta, e aqui nós não estamos colocando nem a categoria do miserável, nem a categoria do magnata ou do aristocrata, mas a gente quase pode falar aqui de uma classe média natural que sempre houve em todas as sociedades, que, claro, a expressão classe média tem um peso ideológico e dentro tem uma chave de leitura. A palavra classe está elencada dentro da filosofia materialista marxista, tá? Mas a gente pode chamar as categorias intermediárias da sociedade. Sempre houveram. E o homem comum, via de regra, é essas categorias. Seja no campo, seja na cidade. Existe um homem comum, que na verdade é aquele homem, vamos chamar assim, da média. E que pode ser perfeitamente medíocre, mas não necessariamente ou precisa ser. Certo? Que é aquele sujeito que está ali. Esse sujeito talvez seja aquele que está, né, dentro daquelas categorias que Chesterton deseja quando fala do homem comum. Certo? E ele tem uma série de limitações e compromissos dos dois lados. E é interessante porque, de alguma forma, este homem é o homem que nos é apresentado, né, nessa jornada de Odisseu pelo mundo antigo e pelas aquelas aventuras todas, onde nós temos a figura, né, desses monstros que é Sila e Caríbides, que na verdade é um monstro que ataca de cima e outro que ataca de baixo. Então esse homem que está na categoria intermediária, de alguma forma ele é atacado dos dois âmbitos, certo? E ao mesmo tempo ele tem suficiente capacidade para poder utilizar aquela liberdade que ele possui para decidir o que fazer da sua vida, para decidir que monstro combater em cada momento, certo? Agora, essa luta constante por um monstro que ataca de cima e um monstro que ataca de baixo, que existe na vida do homem comum, o pode aproximar de uma experiência muito real de quem ele é de verdade. E aí nós começamos a tocar na história da liberdade. Porque, no fundo da essência do ser humano, essa está mais ou menos a mesma coisa em todas as pessoas. Só que as categorias muito elevadas, elas podem ser perfeitamente atrapalhadas pelo excesso de possibilidades que elas possuem. Enquanto as categorias mais baixas, abaixo desse homem comum, são atrapalhadas justamente porque lhes falta ter um mínimo para poderem agir com plena consciência e clareza. Então, esse homem comum, muitas vezes é para onde nós deveríamos voltar o olhar para entender um pouco o que é essa experiência de olhar para aquilo que nós somos fundamentalmente. E no momento que o sujeito sabe o que ele é fundamentalmente, ele pode, de fato, optar por aquilo que é o melhor para a sua natureza mais íntima. Isso é a liberdade, ou pelo menos isso é uma coisa sem o qual não pode haver liberdade. E o outro elemento próprio que gera liberdade, depois que eu conheço do que se trata o meu bem verdadeiro,
é ter as forças para poder fazer e agir conforme esse bem verdadeiro. Quando eu tenho todas as possibilidades do mundo e poucas limitações, a tendência natural é que eu tenha um espírito laxo. Ou seja, tá tudo bem, eu não tenho dificuldades, as coisas estão ao alcance da minha mão e assim por diante. Em outros momentos, se eu estou numa categoria onde as coisas são praticamente tiradas de mim o tempo todo, eu estou sempre batalhando por aquilo que é o básico da minha sobrevivência, não é nem a subsistência, é a sobrevivência. E muitas vezes eu não tenho as condições, ou é muito dificultado que eu tenha, as condições para de fato ter uma opção que vá para além daquilo de adquirir o que é necessário para a minha sobrevivência. Já esse sujeito que está na média da coisa, ele tem justamente isso, né? Dificuldades constantes, essa luta que nós temos aí, né? Do monstro que ataca de cima e do monstro que ataca de baixo, né? Ou seja, ele é um homem que está na média das coisas, certo? E constantemente, então, ele tem oportunidades, que necessariamente não significa que ele vai aproveitar, mas ele tem possibilidades, certo? De então ir instigando cada vez mais em si e de uma maneira muito natural, se ele souber aproveitar cada pequena oportunidade, de uma maneira muito natural, instigando em si grandes virtudes, a ponto de chegar a uma grandeza de alma, que mesmo que passe despercebida pela história ou pelo relevo social do seu tempo, certamente não passará despercebido pelas pessoas que convivem com ele e, sobretudo, pensando no ponto de vista divino, pelo olhar de Deus na eternidade. Nisso aí, vai ter um fundamento muito bonito em Chesterton para aquela ideia, né, da santificação ou da heroicização do cotidiano, né, onde cada homem pode, né, transformar a sua vida em algo extremamente significativo. E aí a gente vai entrar, o céu é o limite, a gente vai entrar nos santos, a gente vai entrar nos grandes filósofos, nos bons filósofos, né, o Aristóteles da vida e quem segue na linha realista. Podemos estar tendo uma reflexão psicológica, pensando em Viktor Frankl, por exemplo, e assim por diante, certo? Mas aqui ficamos, né, para não estendermos mais, lançamos aí essas indagações, acredito, né, que dá muito pano para a manga. Então continue acompanhando aqui, a gente vai pensando essas grandes ideias de Chesterton, trazendo para você, né, na esperança que você invista nessa aventura, que aliás está à sua disposição. Nós vamos ter aqui nos links, né, que estão colocados aqui logo abaixo no vídeo, né, o link para a nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Onde você pode, né? Gostei do vídeo, achei interessante, pô, Chesterton fala de tudo isso, vale a pena começar, né, a leitura de alguma grande obra de Chesterton. Você vai vendo ali a descrição, você vai vendo ali alguma coisa que cai mais ao gosto. Temos vídeos aqui por onde começar a ler Chesterton, temos ali podcast falando disso também, para você ali escolher por onde é que quer começar a sua jornada com esse grande parteiro de ideias, né, que é G.K. Chesterton, tá certo? Ficamos por aqui, até a próxima.